E aí, pessoal, que está aqui no Janelas e Portas da Alma, estamos mais uma vez com mais uma live. E é um prazerzaço agora estar com o José Neto. Antes, para quem chegou aqui pela primeira vez, Janelas e Portas da Alma é um projeto da Import, a empresa que é destinada a falar e levar artistas por esse mundão aí afora, de Ângela de Oliveira e Marcelo Horta. E estou encarregada agora de mudar de patamar. Eu estava acostumada a ser a mediadora. Agora o Neto vai me fazer ser uma apresentadora. Estamos mudando de elevando funções. E isso é por causa dessa pessoa incrível que está aqui com a gente. O nosso tema, como a gente sempre fala, dentro das Janelas e Portas da Alma, é falar de coisas positivas, porque foi um projeto que nasceu no momento de pandemia e que a galera entrou para dentro de si e a janela era o momento de colocar para fora, e com essas fotos maravilhosas, momentos maravilhosos que a gente passa desse momento que a gente está vivendo, bem difícil, e o foco é falar de coisas boas. Eu acho que não tinha coisa melhor do que trazer o Neto para falar de sucesso, sendo ele o técnico da seleção brasileira feminina de basquete, que ontem ganhou o prêmio como... Peraí, que eu posso ser uma ótima apresentadora, mas eu sou uma péssima atriz. Melhor técnico da história do NBB, Novo Basquete Brasil. Bem-vindo, Neto. Paro de falar agora, é você. Boa noite, é um prazer aí estar falando com vocês. Vamos ver se a gente consegue hoje... poder, acho que mais do que eu falar, a gente bater um papo, a gente poder falar sobre esse momento, sobre as coisas que a gente aprendeu, né, durante todo esse momento que a gente viveu até agora, para que a gente pudesse usar nesse momento novo, né? É um momento novo que a gente está passando. Então, acho que é uma oportunidade interessante que a gente tem para que a gente possa trocar informações, né? Acho que a gente possa aprender um com o outro, porque acho que esse é um momento de aprendizado. Então, que a gente possa ter esse momento de aprendizado, né? Que a gente possa estar compartilhando experiências e que aí a gente possa ajudar o outro a ser melhor. E aí a gente acaba sendo melhor também com isso. Eu acho que esse é o foco, né? Eu acho que tá todo mundo acostumado a ver o Neto ali como técnico e ser coisas todas técnicas de basquete. E eu acho que também quando a gente chega apresentando quem você acha, você deve ter até aquele orgulhinho de falar, nossa, eu sou tudo isso mesmo. Mas aí eu te pergunto, a gente coloca rótulos, né? Quem é o Neto? Vamos começar do começo. Quem é o Neto? Joguei a mão pra você. Sabe que quando assim, tem esse tipo de apresentação é que a gente dá uma lembrada em tudo que a gente fez, né? Porque o nosso foco sempre é para frente, né? Tudo que a gente está querendo que aconteça, elas estão para frente. Então a gente, até porque no esporte é muito isso, né? As coisas que você conquistou, elas são importantes, acho que só para a gente tomar uma ducha de ânimo aí, de motivação. E o que a gente quer mesmo, o que a gente fica focado mesmo são as coisas para frente. E a gente fazendo uma analogia assim, com a vida, acho que tem que ser assim também, né? Se a gente ficar vivendo muito de passado, a gente deixa de focar nas coisas que podem estar na nossa frente e que a gente deixa passar. Então, acho que o esporte é uma das coisas que o esporte ensina, né? Que sempre me perguntava assim, qual que é o seu jogo mais importante? Eu sempre falo assim, é o próximo. Né, porque é o próximo que vai fazer também eu ter um pouco mais de experiência, mais de vivência, de saber lidar com as situações, e aquilo que a gente passou, ele só serve para preparar a gente para esse próximo passo. Então, acho que falar um pouquinho das coisas, eu não gosto muito assim, não é que eu não gosto, mas assim, eu prefiro, né, falar muito das coisas que vêm aí pela frente, e quando a gente escuta, assim, das coisas que a gente fez, dá aquela uma massageada no ego. Dá aquela massageadinha boa no ego. Caramba, como a gente é capaz de fazer algumas coisas, né? Porque serve para isso também, né? Para a gente ver também algumas capacidades que a gente tem, que às vezes a gente despreza, né? Principalmente num momento de dificuldade, a gente é meio que condicionado, né, a colocar às vezes o foco na limitação. E aí a gente fica um pouco perdido, assim, fica um pouco desesperado até, e a gente esquece um pouco da capacidade que a gente tem. Então, eu gosto muito de falar isso, né? Que as dificuldades que aparecem, elas tornam a gente mais forte, né? E se a gente lembrar das capacidades que a gente teve de superar algumas dificuldades que a gente já passou, elas talvez condicionem a gente
a superar uma dificuldade que esteja acontecendo no momento e a gente consiga atingir um objetivo que a gente tem ali na frente. E acho que esse é o foco. Quando a gente falou de falar com você e falar do sucesso, é porque a gente te coloca no patamar de, na sua profissão, você chegou no topo. Então você é símbolo de sucesso. Mas o sucesso, ele é feito do caminhar e de pequenos fracassos. E é aquele momento que ninguém enxerga, aquele momento dos treinos diários, da luta diária, de acordar e ter vontade de pegar e fazer acontecer um dia a mais. E outra coisa que todo mundo esquece é, quanto mais alto você está, mais responsabilidade você tem. Então a gente já vai chegar e falar um pouquinho sobre isso e explicar para a galera que está acostumada com essa falso sucesso de caras e revistas e redes sociais assim, para a gente entender realmente com você que chegou onde chegou, o que realmente é esse sucesso, aonde ele está pautado. Mas a gente começa, eu acho que vale a pena falar, quando é que nasceu esse seu amor pelo esporte, né? E eu sei que você é formado na USP por Educação Física, a gente vai falando um pouco da sua carreira, e eu acho que o foco é mais esse, porque vamos falar de esporte do basquete na quadra, eu vi um monte de vídeo seu, tem muita gente falando muita coisa legal, a gente quer saber o seu caminho, da onde surgiu esse amor aí pelo esporte? Bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Itapetininga, aí a cidade da Ângela. A gente que é do interior, a gente nunca perde. Eu também sou de Ribeirão Preto, eu sou porta-porteira. Tá vendo? A gente nunca perde o sotaque, né? Jamais porta-porteira, a gente tenta. Mas não sai. É bom que ajuda a gente quando a gente vai falar inglês, né? A gente não tem tanta dificuldade, né? Para falar. Nada, então ajuda um pouco. O foco positivo das coisas, sempre. Não, é raiz, eu também sou. Tô morando em Barcelona já faz 5 anos, mas é porta-porteira total, não tem jeito. Segue. Mira que bueno, me gusta mucho Espanha, me gusta mucho. Outra coisa, para quem não sabe, a gente já ficou batendo papo, olha, pra gente se conhecer, a gente bate papo antes no WhatsApp, a gente já soltou inglês, já soltou muito espanhol, ele tem um espanhol muito bom, e tá sendo, assim, esse momento eu só tenho que agradecer de verdade, Ângela e Marcelo, pela oportunidade de ganhar um novo amigo. Vai, fala aí. Então, eu sou de Itapetininga, e Itapetininga eu sempre tive muito... sempre fui praticante, né, de algumas modalidades esportivas, e na escola eu sempre fiz alguma coisa ligada ao esporte. Então eu fiz atletismo, joguei handball, comecei jogando basquete, joguei até beisebol. Itapetininga é uma cidade que tem uma colônia japonesa muito forte e tem um time de beisebol forte. E meu pai trabalhava, né, com essa colônia japonesa que tem em Itapetininga, e eu, claro, comecei a praticar também o beisebol. Só que depois na escola, um professor de educação física, que é o Coca, que é um saudoso aí, uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande. Ele era meu professor de educação física, ele era o técnico do time da cidade. E ele me convidou para poder jogar basquete no time da cidade, e ali eu me apaixonei pela modalidade. Então, depois Qual é a sua altura? Qual é a sua altura? Hoje eu sou baixinho, eu tenho 1,85. 1,85, mas tudo bem. As pessoas vão tomando fermento, não sei, essa coisa, não sei até que vai chegar, gente, não tem limite esse povo. Eu fico pequeno até perto das meninas do time, da seleção, eu fico pequeno perto delas, elas já são bem maiores. Você é o chaveirinho delas. Mas aí eu comecei na escola, então por isso eu dou muito valor assim, ao trabalho que é feito na escola, né, pelos professores de educação física. E acredito que dali pode sair muita coisa, né? E quando o professor da educação física, ou professor, qualquer que seja ligado à modalidade, ele faz com que o aluno, né, ele tenha esse gosto, que ele goste da modalidade, eu acho que ele, por mais que essa pessoa não vire, né, um jogador, que não seja um jogador, um técnico de elite, pelo menos ele vai dar o valor para o esporte, para a atividade física. Isso pode passar para os filhos, ou às vezes na empresa, quando ele trabalha numa empresa, um político, que se ele for político, ele vai valorizar a atividade física. Então é importante, né? Já que a gente está falando de formação, você vê a importância que teve aquele meu professor lá do colégio, quando eu era ainda uma criança, que me despertou esse gosto pela modalidade, né? Que foi o basquete. Olha quanta coisa boa aconteceu a partir daí. E eu acho que a gente pode fazer um contraponto agora com a importância do professor, né? Eu acho que, especialmente pais que estão com filhos dentro de casa, nesse momento que a gente está passando, realmente dar peso para quem precisa ter peso.
quem está formando, quem está fazendo um ser humano. É isso. É disso daí, é de uma pessoa que foi ali na sua infância e te levou. Eu tenho uma irmã que tem muito orgulho, que é professora de pequenininhos, ela dá aula de inglês para pequenininhos. E assim, é o que eu falo o tempo todo com ela. É assim, poxa, que orgulho. Imagino nessa pandemia, nessa loucura, inventando aula online, se revirando. Não para de trabalhar para poder dar a formação do ser humano, é essa base. E o esporte é só aquilo que move. Ele é paixão, não tem jeito. Eu acho que qualquer pessoa sempre acha uma maneira que não é só para o corpo, mas é para sua alma. É você com você mesmo. Eu digo, eu não sou uma pessoa de esporte de equipe, não tenho crenças limitantes, mas assim, eu nasci para fazer um esporte sozinha, porque eu com muita equipe não sou de competir, não gosto dessa coisa de ter que ganhar, eu acho que todo mundo tem que ganhar. Então esse negócio de um ganha, o outro perde, para mim não rola. Mas é aquela coisa da sua superação, você com você mesmo, sabe? De você ser capaz, de você olhar para você e saber que ontem você foi um pouquinho menos do que você está conseguindo ser hoje. E essa é a importância do esporte e de um professor que da base conseguiu te mostrar esse caminho. Então, vamos lá, saindo da sua infância, foi aí o seu professor... Só complementando isso que você está falando, a gente usa muito a gente tem usado agora, a gente está com um projeto na Confederação para trabalhar com os profissionais, né, que vão, para capacitar os profissionais que vão trabalhar com o basquete. E a gente chama esses profissionais nem de treinadores, né, porque o comum é você chamar de treinadores, mas a gente chama de formadores, porque a gente acredita exatamente nesse sentido mais amplo, né, que você está falando aí, de realmente essa pessoa, esse profissional, ele ser capaz de formar. E quando você fala de formar, não é só ensinar a jogar, né? É você usar os elementos que existem no esporte para que você possa formar um cidadão, uma pessoa melhor. Então, acredito demais nesse conceito mais amplo aí da palavra de formador. E aí, depois, seguindo, eu saí, eu fiquei em Itapetininga, né, até meus 17 anos, quando eu saí dali de Itapetininga para ir para São Paulo para fazer a faculdade, passei na Faculdade de Educação Física, fui morar em São Paulo para fazer Educação Física lá na USP. E você se formou na USP, né? Você se formou? Também, me formei lá, mas no de Ribeirão e de música. Então, estamos ali juntos. Só. Então, a USP acho que foi a minha graduação, ela realmente me ajudou demais na minha formação como profissional, em todos os sentidos, né? Porque quando eu saí de Itapetininga, eu tive que morar praticamente sozinho em São Paulo, e ali você tem que aprender a se virar. E a gente também não tinha uma condição muito assim para conseguir se sustentar, então eu tive que trabalhar. Então minha faculdade era uma faculdade de período integral, onde eu entrava na faculdade às 7h30 da manhã, saía às 5h30 da tarde, e depois saía dali e já ia correndo para uma academia. Eu trabalhava numa academia fazendo avaliação física, e eu trabalhava ali até umas 9, 10 horas da noite, quando eu ia para casa, me preparar para o dia seguinte, fazer as lições, estudar para o dia seguinte, e assim começava o dia seguinte. A gente faz aquela pausa de tanta gente que está fazendo isso hoje, e é aquela coisa, quando você olha para trás e vê a sua história e fala, pô, eu consegui. E muita gente que tá nesse momento de olhar e falar, para onde eu vou? O que eu estou fazendo da minha vida? É isso, eu estou fazendo faculdade o dia inteiro, tenho que trabalhar, mas e aí? Mas é foco, é a questão de mirar. Olhar para onde você vai, não tem jeito, soltam os espanhóis aqui perdidos. Você olhar para onde você quer chegar e foco, vai embora que você é capaz. É daí que parte o sucesso, é de você acreditar em você mesmo, é você ter garra, ter perseverança e seguir em frente. E aí, vamos lá, na Faculdade de Educação Física, eu tô sempre te cortando. Imagina. Acho que é isso, acho que a gente tem que trocar ideias, informações, e acho que esse é o negócio mesmo, porque só eu falar aqui vai ficar sem graça, né? Mas então, tá bom. A gente vai aprendendo, né, no dia a dia, e a faculdade me capacitou muito, né, para eu poder começar a trabalhar. No meu último ano da faculdade, eu já ficava como monitor da disciplina, não era no trabalho, porque eu não recebia por isso, né? Eu era um monitor voluntário da disciplina de basquete, e o professor recebeu uma solicitação de um clube, que é o Clube Paulistano, em São Paulo, para indicar um aluno para ser um estagiário, para trabalhar como um assistente da escola de esportes do Clube Paulistano.
e ele me indicou, eu fui para o Paulistano trabalhar com a escolinha, né, com uma formação, com mini basquete, e fiquei nesse clube por 16 anos. Passei por todas as categorias, comecei, como eu falei, na escolinha, né, com mini basquete, aí fui trabalhando com as categorias competitivas, e aí depois eu já passei para a equipe adulta, e ali a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. Literalmente foi uma formação, desde o pequenininho. Você pegou o bebê e aprendeu, assim, do comecinho ao final. Eu acho que com cada sua etapa de aprendizado, de lição ali dentro, começar com os pequenininhos deve ser mágico. Muito legal. Até quando você tem também a graça, né, a felicidade de poder ver, por exemplo, aquele que você começou lá na base, quando eu entrei, ele era um atleta da base, e depois você vê ele jogando adulto, jogando no alto nível, você fala, que legal, sabe? Você vê a evolução daquele aluno que começou ali com você, e eu tive a felicidade de um desses alunos ser um cara que até foi um cara, ainda, né? Um cara muito conhecido aí no basquete espanhol, é o atual capitão da seleção brasileira. Ele foi campeão aí pelo Barcelona, que é o Marcelo Huertas, e ele jogou no Lakers na última temporada do Kobe Bryant, ele foi o armador dessa equipe, e hoje ele joga em Tenerife, e ele foi eleito agora, o Tenerife foi campeão do Campeonato Mundial Interclubes de basquete, e ele foi eleito o melhor jogador, e ele é um brasileiro, e quando eu entrei no Paulistano, que eu entrei na escolinha, ele tinha 8 anos de idade, tá vendo? Já tô entregando a idade. Mas hoje ele é um super jogador, e com todos esses títulos aí, jogou NBA, agora tá de volta à Espanha, foi campeão na Espanha. A gente sabe que a Espanha tem um campeonato de basquete muito forte, por isso tem essa afinidade aí com a Espanha. E é legal você ver, né? Um jogador que começou ali na base, na escolinha, você vai seguindo com ele, né? Eu fui praticamente técnico dele em todas as categorias, até ele chegar adulto. A primeira oportunidade que ele teve no adulto, ele era juvenil, eu fui dirigir a equipe adulta do Paulistano, e eu coloquei ele para jogar no adulto, e dali logo depois ele foi para a seleção brasileira, e depois ele já foi para a Espanha, jogou no Juventude Badalona, e aí você sabe, aí pertinho de você. Do lado. Então é um jogador que assim, é uma referência, né? Por a gente ter conseguido não só o êxito da gente de eu ter me transformado um técnico, mas também de você ver alguém que começou ali com você também ter se transformado num grande jogador. Exato. Mas e você começou desde o começo do basquete já como técnico? Você começou já coordenando, não como um jogador de basquete que se apaixonou e quis mudar de área. Você começou já... Eu joguei basquete de uma forma, vamos dizer assim, bem medíocre, assim, né? Porque eu joguei na minha cidade, jogava regionais, jogos abertos. A gente até chegou a jogar um campeonato da federação, por Itapetininga. Mas aí quando eu fui para São Paulo, já fui para estudar, até fiz um teste no Corinthians, passei no teste, mas a USP em São Paulo fica na zona oeste e o Corinthians na zona leste. Eu tinha que atravessar a cidade, isso aí era muito difícil, eu comecei a perder algumas disciplinas, e aí meu pai falou, não, você escolhe, ou você quer fazer uma coisa ou outra, as duas coisas você não está fazendo nenhuma nem outra bem. Aí acho que eu tomei a melhor decisão, né, de parar de jogar e investir aí na carreira como profissional. O que eu acho legal é esse contraponto, porque eu acho que a gente pode fazer com as empresas também. Não é porque a pessoa é o melhor jogador ou o melhor funcionário que ele vai ser o melhor em gestão de pessoas. Então, você tem que estar sabendo daquilo. Claro, você está trabalhando com isso. Você tem que se colocar na posição do jogador e saber o que ele precisa, realmente quais são os treinos que ele tem que fazer, como é que tem que funcionar. Mas gerir pessoas é muito mais além. Do que simplesmente, lógico, não estou diminuindo nenhum atleta, pelo amor de Deus. A questão de, são funções diferentes, que tem que ser olhada de maneira diferente. Quando numa empresa se coloca uma pessoa que é muito boa naquela função para gerir pessoas, isso não quer dizer que vai funcionar. E eu acho Concordo 1000% com você. Essa é uma das coisas que a gente discute muito na formação do profissional, que tem muitos ex-jogadores que querem ser técnicos. E a gente fala, você jogar, executar é uma coisa, você ensinar aquilo que precisa ser feito, aí você não tem que controlar só você, né? Que quando você é jogador, você precisa controlar e controlar suas ações.
Agora você tem que controlar as suas ações e a ação de quem você quer ensinar, ou seja, essa gestão de pessoas. Até me pergunto muito, o que é um treinador para você? Para mim, eu dou algumas palestras corporativas e eu falo que o treinador ele é um gestor de pessoas, e a gestão de pessoas hoje ela é importantíssima em todos os âmbitos, né? Não só o âmbito de gestão propriamente dita, mas também em todos os âmbitos, o âmbito empresarial, o âmbito escolar, educacional, no âmbito esportivo. Então, na minha opinião, o treinador ele precisa saber, né, muito da modalidade, mas ele precisa saber muito mais da matéria-prima. Qual que é a matéria-prima? Sem isso não existe nada. É o jogador, é o aluno, aquele que está ali para receber informação. Então, é uma pessoa. Então, você precisa entender da sua matéria-prima, né? Senão não adianta nada. Então, você precisa entender de pessoas. Exato, não somos somente máquinas, né? Eu acho que esse é o mais difícil. Se você não está com a mente no lugar, como é que você vai fazer só o corpo funcionar? Não adianta. E eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que é uma dificuldade também que acho que você deve ter notado, não sei, eu acho, com relação a sair do feminino do masculino para o feminino. Eu acho que deve ter tido alguma coisa aí que mulheres temos hormônios diferentes, gente. Eu acho que você teve que aprender a lidar com muitas mulheres juntas, é meio complicado. São coisas que a gente vai aprendendo. Realmente é uma coisa que não estava dentro da minha rotina, né, do meu dia a dia, mas eu acho que é isso, né, a gente saber lidar com as diferenças. Isso faz parte também da capacidade do bom gestor, né, porque quando você trabalha com pessoas, independente do gênero, você tem que entender que uma pessoa ela é diferente da outra. Você não tem ali um grupo de máquinas que você programa e fala, agora todo mundo vai sentir isso, agora todo mundo vai reagir desse jeito. Não é assim. Cada um tem uma reação, cada um tem uma maneira de agir, né, de sentir, e a gente tem que estar meio que sensível, né, a esse tipo de necessidade que o outro tem, para que aquilo que você tem como objetivo, como meta, ela consiga ser atingida, né? Então, quando me perguntam muito da diferença masculina e feminina, eu falo que é uma diferença como se eu mudasse de um time masculino. Às vezes eu trabalho numa equipe e de um ano para o outro, a equipe ela muda. Não só por eu mudar de equipe, mas também muda dentro da própria equipe. Muda um jogador, muda outro, você está acostumado a jogar de um jeito. Isso é independente do gênero, e você tem que adaptar aquilo que você tem como propósito e ajustar esse propósito, né, da outra pessoa, para que todo mundo fique na mesma página, como a gente fala. Então, esse talvez seja uma das missões mais difíceis, né? E quando a gente vai para o feminino, ainda tem mais um quesito físico, que quer queira ou não, independente da igualdade que a gente queira traçar, existe uma diferença física, que é hormonal, que é uma coisa que acontece, que você tem que saber como lidar com isso, né? Até um exemplo muito curioso, que a gente estava numa competição, agora, acho que foi pré-olímpico das Américas, em Argentina, e a gente fez o primeiro jogo contra os Estados Unidos, e os Estados Unidos é um time imbatível, né? Assim, imbatível até um certo ponto, mas é um time que é muito difícil de ser batido. E a gente jogou muito bem contra elas, assim, levando o jogo de igual para igual. Começou o último quarto, a gente 1 ponto na frente, num jogo que todo mundo falava assim, se você tomar de menos de 30, tá ótimo. E a gente fez um jogo muito bom, assim, contra elas. E no dia seguinte a gente não teve jogo, a gente teve um treino, e a gente, antes do treino, eu passei para elas um vídeo mostrando todas as coisas boas que a gente fez, deixando elas para cima, né? Porque a gente precisava ganhar no dia seguinte, que era contra a Colômbia. Para classificar, a gente precisava ganhar da Colômbia. E como a gente tinha jogado muito bem, eu quis valorizar tudo que elas fizeram. Aí eu passei um vídeo para elas, mostrei tudo de bom que a gente fez, tal, contra um grande time, campeão do mundo, né? Como é os Estados Unidos. E a gente foi pro treino. Quando chegou no treino, errava uma coisa, já xingava outra, aí elas erravam um passe, já ficava irritada, aí começou, eu falei, nossa, gente, aí chamei todas elas e falei, gente, parece que eu mostrei um vídeo para vocês de um monte de coisa errada. O que está acontecendo? Vocês estão tudo nervosa, calma, tranquilo. Amanhã a gente precisa estar bem. Fica tranquilo, hoje vamos fica com a cabeça boa, tal. Beleza. E quando eu chamo todo mundo, vem todo mundo mesmo. Vem a comissão técnica, vem todo mundo. E aí depois que elas saíram, a fisioterapeuta, que é uma mulher também que ela já é mais experiente, assim, já trabalha há muito tempo, né, com basquete feminino. Depois que ela saiu, que as meninas saíram, ela me chamou e falou assim, preciso falar uma coisa para você. Eu falei, não, pode falar. Ela falou assim, então, não sei se você sabe, mas dessas 12 que estão aqui,
7, elas estão em TPM, menstrual. Aí eu, pô, mas isso aí não estava na minha programação. Isso aí não estava na minha programação. Exato, então, esse daí, ó, tem que ser falado. Esse daí não tem como eu controlar. Daí eu falei, pô, você devia ter me falado antes. Eu falei, mas é que a gente não esperava também que elas fossem reagir assim. Ela falou, então vai mais tranquilo, assim, tenta não ficar tão irritado. Eu falei, não, tranquilo, agora que eu já sei, vamos lá. É só lembrar que eu tenho em casa também 2 mulheres e que também... E outra coisa que eu achei curioso é que ela me falou que quando você trabalha assim em grupo, existe uma tendência do grupo tá no período, assim, regular o ciclo para que elas fiquem juntas, assim. Eu falei, pô, mas aí também já é demais, né? Ela falou, é uma coisa fisiológica. Quando você trabalha em grupo de mulheres, assim, é normal, quando elas convivem todos os dias, é normal do ciclo se ajustar para que elas tenham mais ou menos o mesmo período. Que era uma coisa para mim que foi curiosa. E é uma coisa bem louca. É igual o relógio, quando você coloca um monte de relógio junto, chega uma hora que eles estão batendo na mesma batida. E aí a gente já vai para o mais profundo do universo. Tá vendo? A gente sempre aprende. Em relação a isso também, Pietra, é uma coisa que é bacana, assim, que me perguntam muito sobre as diferenças, né? E eu falo assim, como eu falei para você, como de um time para o outro, né? Às vezes com o masculino mesmo, que eu trabalhava, de um time para o outro, eles são diferentes. Então, e às vezes dentro do time, um é diferente do outro. Então, você tratar diferente um do outro não é ruim, é o certo, porque isso cada um tem uma reação. É equidade. A igualdade e a equidade. Você tem que tratar... O que eu acho que é errado não é você tratar diferente, porque eu acho que precisa para que você atinja, por exemplo, eu vou falar com você de um jeito e com a Angela eu vou falar de outro. Que às vezes vocês não têm, mas o propósito é o mesmo. O que eu não posso é permitir alguma coisa para você que para ela eu não permito. Porque aí não é tratar diferente, é tratar com diferença. Então aí já é ruim. Entendeu? E eu falava muito para os jogadores, né? Eu falo assim, a diferença que existe entre vocês dentro da quadra não tem praticamente essa diferença. Eu não posso permitir para um jogador mais velho que ele faça algumas coisas que o mais novo eu não permito. Isso aí eu não posso, entendeu? Porque senão você fica sem critérios. A diferença entre eles está no salário deles, que eles conseguiram já ter, com os êxitos que eles tiveram, eles fazem essa diferença. Então, a diferença entre eles já está no salário, eles já conquistaram isso. Mas dentro da quadra, eu não posso permitir uma coisa para um que para o outro eu não permito. E eu acho que é muita questão de você olhar também que quando as pessoas falam de você se colocar no lugar do outro, quando você se coloca no lugar do outro, não é você olhar com seus olhos o que você tá vendo, é você realmente deixar que as pessoas tenham outra opinião em cima disso. E eu acho que isso que é muito difícil, porque você tem que abrir a cabeça de uma maneira que as pessoas, elas podem ser diferentes, não só podem ser diferentes, como elas podem pensar diferente de você, e isso tá legal. E é você conseguir fazer disso tudo um equilíbrio para ser uma equipe. E foi o que você falou, a diferença já tá no salário, eles conseguiram ali, mas dentro somos uma equipe, ponto final. Tem gente que, nesse caso aqui, ó, você tá melhor nisso, a gente vai explorar o que você tem de melhor, mas sozinho você não é ninguém. Se vocês quiserem ficar sozinho, o jogo nem começa. Exatamente, é isso mesmo. Sozinho, ainda mais uma modalidade, ainda mais uma modalidade coletiva, né? Que o próprio nome já está dizendo, né? Modalidade coletiva. Você consegue um objetivo coletivo. Por isso que você tem que sempre trabalhar para que coloque todo mundo na mesma página, para que a gente esteja funcionando de uma maneira sincronizada, né? Que cada um saiba bem executar a sua função, mas que tenha o mesmo propósito, né? Porque esses dias eu estava escutando alguma coisa sobre isso também, que falava assim, é errado você falar assim, cada um faz a sua parte e pronto. Não pode ser assim. Né? Todo mundo tem que saber que vai executar a sua parte, mas todo mundo com um objetivo comum. Porque, por exemplo, num jogo, cada um tem a sua função, mas cada um tem que saber também que o objetivo é um objetivo comum. Ou seja, todo mundo quer ganhar o jogo, todo mundo quer fazer bem a sua função para ganhar o jogo. Então, esse objetivo, esse propósito é um propósito comum. Essa talvez seja a situação mais difícil, né? Até por um exemplo, né, que tem, por exemplo, no futebol. No futebol a gente vê no finalzinho do jogo, quando o time está perdendo e vai ter um escanteio lá, o que acontece? Vai todo mundo lá, até o goleiro sai lá do gol e vai tentar cabecear lá porque ele é mais alto, tudo. Não é função dele estar lá na área, a função dele é pegar, é ficar na defesa. Se ele pensar só na função dele, ele fica ali, o braço cruzado e fala assim, agora deixa eles lá. Não, mas o propósito é uma coisa maior. Eles querem ganhar o jogo, então ele deixa ali a posição que ele está para ajudar o time a ter um propósito. Então, a gente tem que pensar dessa forma coletiva.
que a gente tem objetivos coletivos. E na vida é assim também, né? Se cada um viver de uma forma isolada, você acaba não respeitando o propósito maior, né, da vida, que é todo mundo viver bem. Acho que esse é o propósito maior, não é eu viver bem, nós vivermos bem. Então, acho que esse é o... É o sentido de coletividade, eu acho que entra Exatamente. tão forte nesse momento que a gente está vivendo agora. Que assim, por exemplo, eu não tenho problema dentro de casa, que eu não tenho senhores, pessoas que têm um problema, que realmente tem um problema sério com o momento que a gente está passando, mas eu vou usar a máscara, vou respeitar as regras pelo outro. É a questão de você fazer, não por você, não, eu tô bem, ok, mas você pode fazer alguma coisa para o outro, é a sua responsabilidade. Então, olha só, Pietra, só te cortando um pouquinho, como a educação física, ela é uma coisa importante, como pode ser importante. Porque se você conscientiza as pessoas da importância de você fazer uma atividade física para você ser saudável, você vai dar valor à saúde, certo? Você valoriza. Você acaba transformando isso numa prioridade. E não é só prioridade quando você fica doente, fala, não, agora eu preciso fazer porque eu estou obeso, meu colesterol está alto, minha glicemia está alta, eu preciso fazer. Não. Você faz antes disso acontecer, né? Para que você sinta realmente que você está tendo uma vida saudável. E isso é importante você passar esses conceitos na escola, porque na escola ensina muito o quê? A ser inteligente de uma forma só mais pensando na matemática, no português, na biologia, tá? Parece que é só isso que você precisa ser inteligente. Agora, imagina você saber tudo isso e não ter saúde. Você vai usar isso aonde? É o que eu falo sempre, somos seres integrais. E assim, você é responsável por você. Depois você não pode se arrepender, porque você vai passar por aquilo que você plantou. Não adianta, é sua máquina, é seu templo. E a gente consegue arranjar muita desculpa, muito problema para não fazer pela gente. Gente. É porque você não transforma isso numa prioridade, né? Você não transforma, você é consciente, mas você não pratica isso, por isso nada substitui a ação, né? O falar é muito bonito, eu posso ficar aqui falando um monte de coisa sobre atividade física, tal, saio daqui, eu não vou lá, fumo um cigarro, depois eu vou aqui e fico dormindo, como doce pra caramba, gordura, como gordura, como um monte de coisa, eu falo assim, não, quero ter uma vida saudável, vou pregar ter a vida saudável. Então, não é coerente, né, condizente aquilo, o discurso com a prática. Então, a melhor forma de comunicação, que eu acredito, é a atitude, é quando você ver aquilo que o outro está fazendo, né? Então, muitas pessoas me perguntam, como que você acha melhor, que curso eu posso fazer? Eu falei, o melhor curso que você pode fazer é você estar próximo da sua cidade, ver alguma equipe que trabalha com excelência e você ir lá e observar como ele trabalha. Esse é o melhor curso que tem, porque se você fizer algum curso só para escutar conceitos e tudo mais, e você não vê esses conceitos sendo aplicados, talvez você não aprenda, né? Então, é importante você ter isso, né? Outro dia, meu filho estava me falando para ele sobre prioridades, que é isso que a gente estava falando agora. Estava explicando para ele o que é prioridade. Como é que você explica para uma criança? Tudo bem, ele tem 12 anos, mas como você explica o que é prioridade? Se eu for muito no conceito da prioridade, não sei se ele vai entender. Aí eu falei para ele o seguinte, prioridade é quando você coloca alguma coisa à frente porque você acha aquilo importante. Então, eu falo para vocês o quê? Vocês são, aqui a minha família, vocês são as coisas mais importantes que eu tenho, não é isso? Como que eu falo que vocês são prioridades? Como que eu mostro isso para vocês? Estamos almoçando, aí de repente a gente comeu, aí fica ali um bife. Aí a gente vê e fala, e aí, será que eu vou comer? Não, eu pergunto para vocês. Vocês querem? Se você quiser, eu dou o bife para você. Por quê? Porque para mim você é prioridade. Então, eu deixo a minha vontade para colocar à frente aquilo que você quer, porque para mim vocês são prioridades. Quantas vezes você já viu acontecer isso? Muitas. Então, agora eu tenho certeza que se eu perguntar para ele o que é prioridade, ele vai entender. Porque ele já viu isso acontecer, entendeu? Então, eu acho que a melhor forma de você educar, de você formar, é através do exemplo, através da atitude. Acho que o discurso é muito bonito, mas se você não fizer, de nada serve. Sempre, não adianta. É o exemplo que faz. E o que eu falo, a gente pode ficar horas lendo livros, mas se você não absorve esse conhecimento, não vai te servir de nada. E, uma vez mais, somos seres integrais, a gente não é só aquele livro que a gente está lendo, a gente não é só o corpo, a gente não é só o trabalho, a gente é tudo. E você, neto, não deixa de ser um neto que está em casa quando você vai na quadra. São princípios e que você leva com você. É aquela coisa que as pessoas têm de ter duas caras. No trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra. Não, você é você. E se você não usa esses princípios aonde você vai,
Aonde está você? E eu acho que é um momento que é agora, muito forte, que a gente tem que se olhar. A gente fechou todos os ruídos externos. Então, a gente teve que ficar dentro da gente, dentro do que é prioridade pra gente, família. Eu que estou longe, independente, com a família que está perto, porque graças a Deus a gente tem a tecnologia que faz essas coisas juntarem mais. Aonde você dá o foco e fazer disso a sua vida um caminho de sucesso. Eu acho que o sucesso está pautado em você, cada dia, acreditar que você pode mais. E é o seu autoconhecimento e você se autodesafiar. Essa é uma coisa que é bacana que você está falando. Eu gosto de ouvir muitos líderes, né? Eu também. Os líderes que eu considero, né? E um dos líderes que eu considero muito, até por ser muito correlacionado à minha área, é o Bernardinho. O Bernardinho é um cara que eu gosto muito de ouvir, até porque também ele lidera pelo exemplo. Então, como eu vejo que ele tem atitudes que são coerentes com aquilo que eu acredito, eu vou tentar entender um pouco mais como ele faz isso. Então, é uma pessoa que eu converso muito com ele, é um cara que eu, graças a Deus, tenho a possibilidade de poder conversar com ele, mas eu escuto muito as palestras dele, escuto as coisas que ele fala, né, aquilo que ele coloca como conceito. Uma coisa que ele falou que é bem interessante é o seguinte: hoje, a gente muitas vezes está no mesmo lugar, mas a gente não está conectado. Nós não estamos juntos, a gente não está conectado. Por exemplo, você vai em uma sala de um trabalho, você vê ali um monte de gente junto, mas ninguém está conectado com o outro, cada um está conectado no seu mundo. Então, por exemplo, essa distância que você fala, muitas vezes, né, ela é uma distância de quilômetros, mas essa não é uma distância de conexão. Né? Então, você, por exemplo, pode estar longe da sua família, mas você está conectada com ela, está sabendo o que está acontecendo, está sentindo o que está acontecendo ali. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode usar agora, né? Hoje a gente, infelizmente, a gente não consegue ficar muito próximo, né? De uma pessoa, às vezes, que a gente quer estar próximo, ou de um lugar que a gente quer estar próximo, mas a gente pode estar conectado. Né? Que quando acabar isso, a gente não vai estar, putz, não sei nem o que está acontecendo, não sei o que está surgindo aqui. Então, acho que a tecnologia, como você falou, ela permite isso, né? Que a gente consiga, mesmo apesar da distância, a gente estar conectado. E eu acho que esse momento foi exatamente que a gente passou a olhar para o que é importante, porque se antes você podia sair e dar um abraço em que você quisesse, viajar, aqui está proibido, aqui está tudo fechado ainda, as fronteiras ainda estão fechadas, então mesmo se você quiser, você não consegue. Amigos que estavam em Barcelona, mas assim, pertinho de Barcelona, não poderiam vir aqui, então a gente ficou mesmo do lado, mais 3 meses, 2 meses e meio sem se ver. Então assim, você passa a dar valor ao que tem valor. E eu espero que todo mundo saia mais forte dessa pandemia. É isso, é olhar. É a palavra que você estava falando pro seu filho, é prioridade. O que é prioridade para você? Existem momentos de lazer, a internet está aí e ela pode... Eu acho que como qualquer coisa na vida, a gente está no momento de olhar o equilíbrio, é o ponto do meio. Tudo está sendo exacerbado, está tudo muito exagerado. Então o mal veio muito forte, especialmente a doença com essa pandemia e tudo mais, mas a gente também pode focar em tudo de bom que está saindo disso e depende do meu olhar. Eu sou observador que estou focando num lado ou no outro. A gente pode ser esponja ou a gente pode ser filtro. Aí a gente absorve tudo ou a gente filtra aquilo que a gente quer. Então, é isso. É como você olha a sua vida e para que lado você quer seguir. E que a gente possa sair muito mais forte disso, né? Eu acho que o equilíbrio é tudo. Você falou bem, eu acredito muito nisso aí. Não só equilíbrio, mas com uma consistência, né? Até mesmo no meio esportivo, eu uso muito esses exemplos, né? Às vezes, é muito melhor você ser consistente naquilo do que você ter um pico e depois cair. Aí depois tem outro pico e cai. É melhor você ser consistente. Num jogo, quanto mais... Eu acredito muito nisso, eu falo muito, a gente treina para isso, para a gente jogar numa intensidade alta, mas a maior parte do tempo. Ou seja, que faz com que realmente você seja diferente, que você esteja realmente num nível melhor, é a sua consistência. Vamos lá, por exemplo, o tênis. O tênis, o número 1 e o número 100, eles fazem a mesma coisa. Eles têm um saque bom, eles têm uma direita boa, uma esquerda boa, eles têm um voleio bom. Por que o número 1 é o número 1 e o número 100 é o número 100? Porque o número 1, ele faz as coisas boas mais vezes que o número 100. Entendeu? Então, acho que esse é o equilíbrio, essa é a consistência. A gente saber exatamente, ter a capacidade de saber que fazendo as coisas de uma forma boa, claro, boa e consistente é que vai permitir que você atue num nível melhor. Eu acho que busca desse equilíbrio que a gente fica, né?
E quando a gente fala muito de sucesso, até assim, eu não uso tanto essa palavra sucesso, né? Eu uso mais a palavra êxito. Por quê? Fala, pô, mas êxito, sucesso é a mesma coisa. Eu explico, porque você vai entender muito bem por quê. Você escuta muito mais aí na Espanha essa palavra êxito do que você escutar sucesso. Né? Por quê? E eu escutava muito isso. A gente ia jogar muito contra equipes e sempre quando a gente jogava contra as equipes de língua espanhola, né, que aqui na América do Sul são quase todas, e Europa a gente jogava com Espanha, por exemplo, quando a gente ia cumprimentar no começo do jogo, normalmente aqui no Brasil você vai lá e fala boa sorte, bom jogo, boa sorte. E sempre quando eu ia cumprimentar essas, como a gente jogava muito aqui, Argentina, todo mundo, sempre falava êxito, êxito, êxito. E aí eu fui assistente de um grande técnico, né, que foi o Rubem Manhano, que foi me conta aí, técnico... por que faltou êxito? E eu perguntei para ele, falei assim, por que vocês falam êxito? Porque ele é um argentino, né? Então, eu perguntava para ele, por que vocês falam êxito? Daí ele falou assim, não, porque êxito é uma palavra que ela está linkada muito ao trabalho. Então, você trabalha e você tem o que vocês chamam de sucesso. Mas seria você o ótimo desempenho, mas tendo uma raiz do trabalho. Então, o êxito, ele está linkado ao trabalho. Então, eu comecei a usar mais essa palavra êxito, né? Porque o êxito, para você conseguir ter esse sucesso, você precisa do trabalho. E se você fala só o sucesso, muitas vezes não está muito linkado ao trabalho. Por exemplo, não desmerecendo nada do Grande Hermano, né? Do Big Brother. Mas, por exemplo, tem muita gente que entra lá e tem sucesso, né? Ele fica famoso, tem sucesso. Mas tem o que ele fez para ele? Só entrou. Tem fama, exatamente. Entendeu? Exato. Então, isso não está linkado ao trabalho. Né? Agora, quando você trabalha e você consegue atingir um objetivo, você tem êxito. Então, eu linko muito essa palavra ao êxito, né? Eu acho que porque a palavra sucesso, ela está realmente disseminada com outras conotações. E realmente, o êxito, ele te para olhar de outra maneira. Eu falo igual ouvir e escutar. Você pode escutar e que você é introspectivo, você entende. E você ouve, é pelo ouvido ali, ó, só o aparelhinho que tá ali e passou. Quando você escuta, você absorve. Listen here, né? Listen here. Exatamente. Essa diferença. Exatamente, completamente diferente. Peraí, eu vou falar com o pessoal que tá aqui. Gente, se vocês quiserem... Alguém mandou aqui, gente, José Neto, quer vir aqui tomar um café da tarde? Estão adorando você. Vamos lá, só convidar. A prática sempre está acima da palavra, o exemplo vivo arrasta. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, gente, manda aí a pergunta que a gente passa para cá. Bom, alguém falou, você sai do interior, mas o interior não sai de tudo. Realmente, o interior não sai, estamos sempre nele. E, vamos lá, a gente parou no... Até uma coisa bacana, assim, Pietro, que até o médico, o doutor aqui do Flamengo, ele falava, que é uma coisa que até uso também nas palestras. Ele fala assim, caramba, quando a gente ganhou, né, pô, a gente ganhou 1, 2, 3, 4 seguidas. Daí fala, caramba, é difícil a gente conseguir isso, né? Então ele falava assim, pô, é difícil chegar aí, mas é muito mais difícil chegar aí saindo da onde a gente saiu. Né? É difícil a gente chegar nesse lugar, mas é muito mais difícil você chegar saindo de onde a gente saiu. Então, a gente olhando por lá na nossa origem, né, da onde tudo que a gente teve que fazer para chegar nesse lugar, putz, é uma coisa que torna muito mais valioso, né, tudo aquilo que a gente fez. Então, aquela coisa que ninguém olha. O mais difícil, o jogo, ele é o quê? Quantas vezes por mês que acontece? Ou, não sei, o treino ele é diário. É aquela parte todo dia. De acordar e da dor e de esquece, só pega, vai, faz e acontece. Isso é uma coisa importante de falar também, que muita gente que fica querendo arrumar uma motivação para fazer, né? Não, qual que é a minha motivação? Porque eu preciso de uma motivação para fazer. Isso não é motivação, isso é disciplina. É diferente. É disciplina. O que faz você chegar mais próximo do êxito é a sua disciplina. Porque se você é disciplinado, muitas vezes você sabe o que você precisa, você sabe o que você quer atingir. Só que você muitas vezes não está motivado, mas mesmo assim você vai. Quantas vezes você não acorda e fala, putz, eu tenho que treinar. Você não quer treinar, você não está motivado para treinar, mas mesmo assim você vai. Você é disciplinado. Então isso favorece você ter esse êxito, né? E muitas vezes você, no meio dessa sua ação, né, de você ir, mesmo sem você querer, você consegue se motivar. Então, a motivação é uma coisa muito
você não pode ter essa motivação extrínseca, né? Você não pode esperar que alguém te motive. A motivação tem que vir de dentro, tem que ser uma coisa que você causa essa motivação. Então, acho que é esse sentido, a disciplina. A disciplina é importantíssima e fundamental. E nem sempre será fácil. É esse o ponto. Não, até porque se eu pensar... se eu te perguntar uma coisa assim, Pietra, pensa numa coisa que você tem orgulho de você ter conseguido, que você fala assim, caramba, eu consegui isso. Pensa numa coisa que você fala assim, cara, toda vez que eu lembro nisso, eu falo, caramba, eu fui capaz. Por exemplo, para mim, toda vez que falo penso numa coisa difícil assim, que eu consegui, por exemplo, campeão mundial, quando foi com o Flamengo. A gente ganhou do time da Euroliga, que foi o Maccabi Tel Aviv. Cara, isso para mim foi um negócio máximo. Caramba, como que a gente conseguiu isso? Que coisa que me enche de orgulho. Não foi fácil. Para a gente conseguir isso, a gente teve que ser campeão do NBB, que é o Campeonato Brasileiro, campeão da Liga das Américas, que não foi fácil, e depois a gente ganhar de um time que tinha um orçamento, talvez, o que eles gastavam por mês era o que a gente gastava por ano. Então era uma diferença muito grande, mas a gente conseguiu. Ou seja, aquilo que te dá, que vai ficar para sempre na sua cabeça, na sua memória do êxito que você conseguiu, ela não é fácil. Pode ter certeza. Se eu te falar, pensa numa coisa que você tem orgulho de ter acontecido. Cara, pode ter certeza que essa coisa não foi fácil. Ou seja, a dificuldade, ela faz parte dessa sua trajetória e valoriza aquilo que você conseguiu. E aquela coisa que ela não tem preço, ela tem valor, é diferente. Exatamente. Você não coloca moeda nisso. E as pessoas focam muito em sucesso, em ter êxito profissional. Sim, essa é uma faceta do sucesso, que pode ser um êxito, porque foi o seu trabalho. Tem gente que já nasceu com dinheiro, mas as dificuldades serão em outras coisas. E o sucesso eu não ter condições. Às vezes você conseguiu dinheiro e comprou o carro mais caro que você podia comprar, mas o seu sucesso, a sua felicidade pessoal não foi igual àquele fusquinha que você pagou a cada centavo do seu trabalho é isso. Sei lá, de coordenador lá, da academia, de personal e tudo mais. Você conseguir olhar para as coisas com os olhos de sucesso, que é o seu levantar, fazer acontecer, porque os momentos grandes de êxitos da vida, esses assim, que você para e olha e fala, puta, que orgulho, eu consegui chegar. Esses são pontuais. E aí, o que realmente importa é o todo dia levantar, fazer acontecer e conseguir encontrar felicidade dentro de cada momentinho dele. É aquela coisa... Eu falei na live passada da felicidade, que eu falei, é a questão da gratidão. É a questão de você realmente agradecer. Hoje eu posso de novo. O dia, ele escurece, mas ele amanhece de novo. Às vezes ontem não foi bom. O que eu aprendi ontem? O que é que eu vou conseguir fazer melhor para hoje ser diferente de ontem? E usar o passado como uma alavanca. É uma alavanca para você saber aonde você quer chegar no futuro e focar no futuro. E não ficar vivendo do passado. O passado, ele tá ali para esses momentos, de você olhar para trás e falar, puta, se eu conseguir isso, vamos para frente que eu consigo outra coisa. Estão perguntando aqui, como passar disciplina para jovens? Fale sobre a dificuldade de lidar com jovens. Bom, não é fácil. Sem dúvida nenhuma, não é fácil. É por isso que a gente fala que... porque os valores são diferentes, né? Quando você vai explicar alguma coisa para alguém que entende o valor e tem os mesmos valores que você, é mais fácil. Agora a gente vê que os valores hoje eles são outros, né? As necessidades são outras. Então, muitas coisas que têm um valor para mim, talvez para ele não tenha. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê que num joguinho aí, você morre, você dá um reset e volta de novo e vamos lá. Acho que ficou um pouco dessa ideia, né, de que, tudo bem, se não deu certo, a gente vai lá tranquilo, vamos lá dar um Ctrl-Alt-Del aí, a gente começa tudo de novo. Mas parece que perdeu o valor, né, das coisas. Então, eu acredito que a melhor forma de você passar essa disciplina, ensinar essa disciplina, é primeiro conscientizando da necessidade. Se ele entende que é necessário ele fazer determinada coisa para que ele consiga atingir o propósito, fica mais fácil. A primeira coisa é tentar fazer com que ele identifique um propósito. Hoje tem muita gente que não sabe nem o que está acontecendo, não sabe para que está fazendo as coisas, não tem um propósito, não tem um algo maior. Então, como que você vai conseguir ser disciplinado se você não tem um algo maior? Eu dou um exemplo bem prático. Eu tinha um jogador ele era um jogador que não era tão disciplinado. E ele tinha um potencial incrível, assim. E aí eu perguntei, um jovem, para ele, chamei outro dia ele, porque assim, um dia ele treinava, outro dia ele faltava, outro dia ele não ia fazer as coisas bem. Aí eu chamei ele e falei assim, vem cá, o que você pretende, assim?
Aí ele falou assim, eu quero jogar, ele era juvenil ainda, ele falou, eu quero jogar adulto aí num time bom. Pra você ver o propósito dele como era muito baixo. Eu falei, cara, mas isso é muito pouco pra você não acha? Você acha que isso é o máximo? Então, quer dizer, se você jogar num time adulto bom, pra você tá bom. Por exemplo, você já tá jogando, eu era técnico do Flamengo. Eu falei, você já tá no Flamengo, cara, é um dos melhores times do Brasil. Você tá contente já? Já atingiu o seu propósito? Não, não. Eu quero jogar num nível maior, assim, numa seleção. Falei, pô, legal, já melhorou. Mas você acha que é isso mesmo? Você chegando na seleção, então quer dizer que se a próxima convocação você for convocado, tá tudo bem para você? Já atingiu seu objetivo com 18 anos? Ele, não, eu quero jogar fora do Brasil. Se chamarem para jogar ali no, não desmerecendo, mas se você jogar no Paraguai, tá bom para você? Tá fora do Brasil. Dele. Você entendeu? Então a gente foi cavando para ele entender um propósito dele. Aí até que ele falou assim: não, eu quero jogar na NBA. Por quê? Na NBA a gente considera que é o topo. Eu falei, beleza, aí ótimo. Eu acho também que você tem que querer isso. Acho que você tem que querer o máximo. Ok. Agora me fala uma coisa. O que você está fazendo para você chegar mais perto desse propósito? Pensa todos os dias o que você está fazendo para dar um passo para estar mais próximo. Então vamos fazer o seguinte. Para a tal da disciplina. Exatamente aí, ó. Isso é ser disciplinado. Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Eu falei para ele, você todo dia, você vai lá, pega um papel em branco, escreve o que você quer, que é você chegar na NBA, e depois chega no final do dia, eu quero que você olhe para aquele papel e pense, hoje eu fiz isso. Se você acha que isso que você fez durante o dia te deixou mais próximo desse objetivo, beleza. Agora, se chegar uns 2, 3 dias que você olhou e falou, caramba, hoje eu faltei do treino. Putz, hoje eu comi errado. Putz, hoje eu não fiz o que eu tinha que fazer no meu melhor. Entendeu? Você está vendo que você está ficando mais longe disso? Você está errado. Ou então você tem que mudar o seu propósito, porque as coisas são incompatíveis. Entendeu? E eu falei, isso é todo dia. Isso é todo dia, é a rotina. Então, você criar hábitos, né? Até eu vi um livro muito legal, que é O Poder do Hábito, ele até fala o seguinte, o hábito, você uma vez que você tem um hábito, você não apaga esse hábito. Você tem que criar um outro hábito para que ele sobressaia sobre aquele hábito ruim. Então, se você tem um hábito ruim, você precisa criar um hábito bom, e esse hábito bom tem que ser mais vezes executado para que ele sobressaia, para que ele fique acima desse hábito ruim. E aí sim, porque o hábito ruim ele vai ficar, por exemplo, quem fuma, quem bebe e quer parar de fazer isso, né? Ele vai criar algum outro hábito que ele vai sobressair isso aqui, mas ele está ali. O dia que ele pegar um cigarro ou pegar uma bebida e beber, ele vai voltar. Fala assim, putz, voltou aquele vício que ele tinha. Então, é isso que a gente tem que exercitar. Por isso que o treino diário, o treino dia a dia, é importante para que você atinja seu objetivo, para que você tenha o seu propósito. Então, é você treinar coerente ao seu... Porque quando a gente treina, é a mesma coisa da vida, né? O treino dia a dia, você tem que treinar coisas que você vai usar no jogo e que vai facilitar você atingir seu objetivo. Na vida é a mesma coisa, você tem que fazer as coisas no dia a dia que vão te facilitar, que vão dar oportunidade, propiciar que você atinja seu objetivo de vida. Então, acho que são dessa maneira que você tem que trabalhar com jovens, é você mostrando com atitudes e fazendo ele entender a necessidade de ele ter um hábito, uma rotina saudável. E eu acho que é muito a beleza do esporte também. É de ter aquela questão de dentro, para jovens, dentro do campo, dentro da quadra, dentro que eu fiz boxe e Muay Thai, dentro do ringue ali, quando a gente tá com os nossos treinadores, é uma família mesmo, e tem uma questão de hierarquia, de respeito, as pessoas entendem, compreendem, e baixam a cabeça na hora que fala. Então eu acho que é aquela coisa, a gente leva pro dia a dia. O pai, ele vai ser sempre o pai, a mãe vai ser sempre a mãe, ela tem uma ordem de prioridade ali. Eles não podem estar no patamar de amigo, eles podem ser amigos, mas exatamente, eles não podem estar no patamar de amigo, eles são aqueles que te criaram e você merece respeito. E eu acho que é muita coisa que se perde na juventude de hoje. São valores que você está falando, que são valores que podem ser usados, que o esporte tem esses elementos e pode ser utilizado para a formação. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que estar enfatizando na formação, no professor de educação física, lá na escola tem que enfatizar isso. Por exemplo, hoje a gente está passando por um momento super difícil, né? Mas ele exige de nós
que a gente use alguns elementos que o esporte, quem já fez esporte ou quem teve um contato com o esporte, talvez tenha uma facilidade maior para suportar, para ter uma resiliência maior nesse momento, né? A própria resiliência que o esporte exige, você cumprir regras, né? Você cumprir regras, né? Você cumprir regras é uma coisa, você respeitar o adversário. Hoje a gente tem um adversário, se você não tiver respeito pelo adversário, você vai perder. Se eu sair não respeitar o vírus hoje o nosso adversário, claro que é o vírus. Hoje esse é o nosso maior adversário. Se a gente não respeitar o vírus, eu não vou cumprir algumas regras, vou sair de lá e vou ficar infectado. Então, eu tenho que respeitar, mas saber que se a gente trabalhar juntos, se a gente fizer cumprir regras, se a gente tiver cooperação, que é outra coisa que o esporte também tem, né? Que a gente consegue superar essa dificuldade. A gente tem um momento difícil, mas são elementos que o esporte tem que a gente pode usar nesse momento agora de dificuldade que a gente está passando. Não só pode, como deve, na verdade, né? É igual. Eu que treino sempre, já há 15 anos, aí é aquela coisa da adaptação, né? Primeiro é um momento de desespero, tipo, e agora? A academia fechou, não posso. Aqui não podia sair para correr na rua, né? Foi horário restringido no começo, aqui não podia de jeito nenhum. Você se adapta, meu filho. Você quer mesmo ou você quer inventar desculpa para ficar sentado no sofá tomando sorvete? Esquece, é hábito. Quando você muda o seu cronograma biológico, quem você é, como você é, não adianta, você não vai fazer. Lógico, são momentos, existe momento de você querer sair, comer o que você quiser, existe momento de você não estar no clima de fazer esporte. Se você não trabalha com isso, a questão do limite também tá. Você trabalha com isso, desculpa, você não tem querer. Então, você só pega, acorda, vai e faz. Então, quando você faz isso para ter uma vida saudável, você consegue saber no momento desse que isso faz parte da minha vida, isso faz parte de quem eu sou e eu quero ser saudável. E o esporte te leva a fazer de você saúde. E desde pequeno, se você consegue colocar isso dentro de você, te traz essa disciplina de você olhar para você mesmo, acordar e falar. Muitas vezes é aquela coisa que você levanta, ainda mais academia, que é um esporte sozinho, né? Solitário, se você não tem um grupo de amigos, você levanta e você faz por você, não é por mais ninguém. É você com você mesmo, você levanta, faz, acontece e faz por você. Seus hormônios estão funcionando bem e você fica feliz com você, ponto final. E você poder dividir isso com um grupo é ainda mais legal. Essa coisa do trabalho em equipe é uma coisa assim que tiro muito o chapéu, especialmente para você de coordenação de tudo isso, porque, como eu falei, quanto mais alto você tá, mais responsabilidade você tem. E a minha dúvida agora é pessoal, como é que você coordena esses momentos assim? Porque a gente sabe, é um trabalho de um ano, sei lá de quanto tempo, para chegar naquele jogo e falar, puta, é agora, o psicológico. Qual é o seu controle psicológico aí? Porque eu sei, eu diria como cantora, no palco, aquele pré-antes ali, até subir no palco, meu Deus do céu. E aí, a hora que você sobe, você fala, tá bom, esse é meu lugar mesmo, eu nasci pra estar aqui, tá legal. Mas o antes, Jesus amado, como que você controla? Exatamente isso. Você fez uma comparação que ela é muito oportuna, é exatamente isso. Só que tem coisas que, por exemplo, agora, recentemente, a experiência ela te ajuda muito nisso, né? Então, como eu falei para você, já faz muito tempo que eu estou agindo como um treinador, já fui para muitas competições. Minha primeira seleção brasileira, que eu fui como assistente, né, que eu participei, foi em 2004. Então, olha quanto tempo já passou e que eu fui em várias competições de nível alto internacionais, foi para os mundiais, Olimpíada, tudo. Então, agora a gente foi para uma competição com as meninas, eu estava com a mesma ansiedade, entendeu? Eu estava também, é claro que o controle disso você já consegue fazer melhor, mas estava com a mesma ansiedade. E aí você fala assim, você não teve medo? Lógico que eu tive. Se eu falar que eu não tive, é mentira, né? Lógico que eu tive, só que o vencedor e o perdedor, essas pessoas, eles também têm medo. Os dois têm medo. Qual que é a diferença de um com o outro? O vencedor, ele usa o medo como um estímulo, ele pega o medo e fala assim, cara, tá aqui, eu sei, você tá aqui, beleza, fica aqui comigo que você vai ver as coisas que eu vou fazer, mesmo você estando aqui do lado. Já o perdedor, ele olha pro medo e paralisa, então ele não consegue agir, ele não consegue fazer as coisas. Então, o medo, ele tá nos dois, é a maneira como você lida com essa situação, que é lógico que é melhor.
Como não, eu acho fazer? A experiência. O dia a dia vai te capacitando para lidar melhor com isso. E você perder a ansiedade é aquela coisa, quando você perde aquele gostinho ali é porque já não tá mais fazendo, não tá fazendo mais o efeito que tem que tá fazendo dentro de você. Porque a hora que você perde é porque já não faz mais sentido, tipo, é água morna, não tem água morna. É quando você vive alguma coisa com garra, com paixão. E se você não tem esses dois dentro da sua vida, seja profissional ou seja no dia a dia, mesmo muita gente que não consegue ter a possibilidade de trabalhar com o que ama e conseguir unir uma coisa com a outra aí, infelizmente, acontece muito, a gente tem que trabalhar para pagar conta, ponto final, mas é você achar essa outra válvula de escape, de ter aquele friozinho na barriga para pegar, poder fazer acontecer e ser feliz, independente de onde você tá, saber que tudo bem, isso daqui paga minhas contas, mas isso daqui me faz feliz, eu sou uma pessoa completa porque eu tenho que pagar as contas e eu tenho que ser feliz. E é o ressignificar, né? Você dá outro foco para aquilo que está acontecendo na sua vida. Tem uma perguntinha aqui. Falando só sobre essa água morna, você me fez lembrar de um treinador, ele falava, água morna, ela não serve para nada. Ela não mata a sede nem faz café, né? Então, água morna... Minha mãe, ela fala, olha, eu detesto, você tem uma criação bem feita, minha mãe com as 3 mulheres, você estava falando de você com as suas 2 em casa, meu pai, nós somos 4 e ainda tinha 2 cachorras, imagina. Naquele período ali, ó, ele falava, gente, junta todo mundo, fica junto. Preciso bater um papo com seu pai, então. Exato, exatamente, ó. Esse tem experiência com mulheres, mas meu pai trabalhava viajando, minha mãe estava em casa fazendo a parte da educação. Então, um trabalhando, o outro... E assim, realmente eu tenho muito orgulho desse ser que criou a gente, serzinho maravilhoso. Perguntinhas, vamos para as pessoas que estão aqui. O trabalho com um atleta de rendimento exige dele que se afaste da família e vá para alojamento de treinos? Pode falar sobre isso? Qual idade você acha que isso possa melhor acontecer? Com relação a... pode falar. Você tem que respeitar, por isso que é importante o formador, né, ele ter essa capacidade também, o conhecimento de saber, ter o conhecimento da idade, né? Da cronologia, da biologia da idade, do que é capaz ou não. Hoje a gente vê tudo pode, né? E a gente trata muitas vezes o adulto como uma aliás, a criança como um mini adulto. Então, a gente vê muito isso. Por exemplo, no mini basquete, eles querem fazer as coisas que um adulto faz de uma forma reduzida. Não é isso. Você precisa formar, você precisa colocar valores ali que é necessário naquele momento. Então, é muito importante você entender o que a idade ela necessita. Então, por isso que no curso de Educação Física você aprende isso. Você aprende o desenvolvimento motor. Você aprende capacidades e habilidades. O que em cada faixa etária, a criança, o adolescente, o adulto, eles são capazes de fazer. E você trabalha em cima disso. Então, eu acho que nunca é tarde, nunca é cedo, aliás, nunca é cedo demais para você começar um trabalho. Muita gente, vou dar um exemplo, e você sabe bem disso, que eu sei que você pratica. Por exemplo, musculação. Musculação faz mal. Não faz mal a musculação, faz mal se você fizer errado. Né? Isso é independente da idade. Né? Então, se você fizer alguns exercícios, alguns movimentos de musculação, que é o que é musculação? É você trabalhar o músculo. Se você fizer com o peso do seu próprio corpo, isso não vai te fazer mal, se você respeitar o limite do seu corpo. Então, nunca é cedo demais para que você consiga formar alguém, que você consiga já trabalhar. Então, por exemplo, mesmo na Espanha, eu gosto da Espanha porque a Espanha já tem um trabalho muito desenvolvido com basquete. A gente vê crianças de 5 anos, 6 anos. Aqui mesmo no Paraná, tem um grupo que trabalha muito bem com a formação. E eles têm grupo de alunos de 4 anos de idade, 5 anos de idade. É legal isso, porque eles respeitam isso e eles brincam usando elementos. Então, você já começa a criar condições, hábitos, né? Então, acho que não tem uma idade específica para começar, desde que você respeite aquela idade. Muitos treinadores perguntam para mim, o que você acha que um treinador ele precisa ter para ser um bom treinador de categoria de base? Eu falo assim, na iniciação, o que aquele treinador ele precisa, mais importante, é ele fazer o aluno gostar daquilo que está fazendo. Porque a partir do momento que o aluno gosta, ele sente prazer de estar ali, fica mais fácil de você ensinar, já que sua função é ensinar.
mas você não vai conseguir ensinar se você não fizer ele gostar daquilo que ele está fazendo, porque a idade, ela precisa disso. Você não se dispõe a fazer uma coisa, né, sem você gostar. Estou falando isso de uma coisa voluntária, né? Ninguém é voluntário a fazer alguma coisa se não gosta de fazer aquilo. Né? Então ele tem que ver ali um prazer para fazer. Então acho que a maior função que um treinador de categoria de base, ou mesmo no colégio, ele fazer o aluno gostar daquilo que está fazendo. Depois disso, é lógico, ele ter o conhecimento, saber o que é necessário para cada faixa etária e trabalhar com esses conteúdos. Eu acho que a gente coloca em xeque as escolas, o modelo que a gente tem hoje. Eu lembro o modelo de faculdade, quantas coisas eu estudei na escola ali, ó, foi para fazer a prova, sair da prova, meu filho, saiu da minha cabeça, foi junto, tudo que eu tinha ficou ali, ó, e eu sempre fui completamente CDF, de nunca ter ficado em uma recuperação na vida, em nenhum lugar da vida, mas é assim, esquece, eu não aprendi, eu não apreendi o conhecimento, ele passou por mim. E é isso que você tem que fazer. Se você desperta uma paixão, é aquele momento que a pessoa vai sozinha, ela vai atrás, ela quer saber, ela se interna nesse mundo. E é isso, a questão da disciplina. Às vezes as pessoas falam, nossa, você ficou noiada insuportável com isso. Mas é aquele todo dia ali que vai fazer a pessoa refinar e chegar no nível de excelência que ela quer chegar, né? Não é nem que ela tem que chegar, mas que ela quer chegar. Deixa eu ver, o que mais? Estamos já com 1h05 de live. O que eu queria te perguntar de especial. Ah, você morou no Japão. O que teve de legal aí no Japão, de diferente, que você pode colocar? Muito legal. As coisas assim que a gente estava falando até agora, né? A questão de... disciplina, Japão, respeito. Hierarquia, né? Ali tem regra para tudo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cumprir algumas regras. Gosto de cumprir regras. Então, ali tem regra para tudo, até para você andar na rua, você, por um lado, anda quem está indo, pelo outro lado, quem está vindo. Se você está andando no lugar errado, a pessoa que está naquele lugar, ela para. Lógico que você vai passar por cima da pessoa, você tem que desviar, ou seja, você tem que ir para o seu caminho, e aí ela continua no dela. Ou seja, ela não muda o caminho dela porque você está errado. Ela continua ali. Então, são algumas coisas assim que acontece no Japão. Ali eu me senti assim, vivendo dignamente. Né? Porque o certo é o certo, o errado é o errado, existe um comando, aquele comando ele é seguido, não é uma coisa autoritária, é uma coisa de respeito, e até eu estava conversando esses dias com o Zico, né? O Zico, ele foi uma das pessoas que também, quando eu tive essa proposta de ir para o Japão, eu fui conversar com ele, e ele falou, bom, ele já está há muito tempo, o Zico é um deus lá no Japão, e ele estava conversando com ele esses dias, ele falou assim, cara, lá esse negócio do coronavírus, lá o imperador fala fica, não fica e acabou, entendeu? Porque, sabe, tem um controle do país, né? E existe um respeito à hierarquia. Então, acho que são coisas que o Japão mostra, assim, que bem ou mal, existe uma maneira de ser conduzido, né? Porque eu acredito muito que a liderança, a liderança o próprio nome diz, a liderança é de você conduzir alguma coisa. Hoje não tem mais aquele negócio, a liderança é quem está em cima, né? Até porque é difícil você conduzir alguém estando em cima. Você tem que estar na mesma linha e conduzir essas pessoas que estão nos seus espaços e vão te seguindo. Eu acho que esse é o líder. Então a gente vê muito essas coisas no Japão, né? O certo é o certo, o errado é o errado. Eu até tenho uma curiosidade muito interessante. Eu fui assistir, eu morava numa cidade que era no norte do Japão, Sapporo, era uma cidade muito fria, e eu fui assistir um jogo de futebol lá, soccer, que é um dos esportes também bastante praticados lá, né, bastante conhecido, e eu fui assistir, e na cidade que eu morava, tem um estádio pelo frio, né, porque é muito frio e neva muito, então era um estádio coberto, sei lá, 30 mil pessoas, no estádio coberto, 40 mil pessoas, não me lembro, mas coberto. E eu fui assistir, cara, tava lá assistindo o jogo, e chegou o intervalo, eu falei, bom, deixa eu ir, vamos ali comer alguma coisa, vamos pro banheiro e tal. E a hora que eu tava descendo ali, era uma área VIP ali, a gente tava descendo e a gente olhava, assim, a arquibancada, né, as cadeiras lá, a gente olhava, tinha um monte de bolsa, de bolsa aberta, com o celular, assim, aparecendo, dinheiro. Aí eu fui descendo e falei, não era uma, eram várias.
que estavam assim no assento. Aí eu peguei e falei pro manager, né, que estava comigo, eu falei, as pessoas deixam assim, né, a bolsa deixa assim aberta, tal, ele deixa, não, coach, eles só foram aqui no banheiro ou comer alguma coisa, tipo, como nós vamos fazer? Pô, mas eles deixam assim aberto, ninguém mexe? Aí o cara olhou para mim, tipo assim, sem entender, falou, mas por que vai mexer? Não é deles? Ou seja, a cultura, né, nossa, imagina, eu fiquei imaginando, imagina eu num qualquer estádio aqui no Brasil, vamos lá, eu moro no Rio, no Maracanã. Aí eu tô no Maracanã, eu levo minha bolsa, aí eu deixo minha bolsa lá, com meu celular, com dinheiro, falo, vou ali no banheiro, já volto. Não. Eu falo complicado. Igual vim morar aqui na Espanha, que aí você vê, tipo, caixa forte aqui, que os carros fortes da vida. Os carros fortes descem, o mesmo cara que é o motorista é o cara que entra e pega o dinheiro. Você lembra no Brasil lá, os caras com as armas, você fica com medo de passar, fala, só tô passando, não tô fazendo nada. E aqui o mesmo cara que dirige, aí você só pensa, fala, gente, o bandido brasileiro aqui ia se dar bem, pelo amor de Deus, não tô falando pra ninguém, vem pra cá não. Então, é uma coisa que, assim, faz parte da cultura, né? E eu acho que isso aí, para mim, foi uma coisa muito bacana. Por outro lado, também tinha, por exemplo, do próprio jogo, né? Aqui, o jogo, a gente cria uma situação, por exemplo, um bloqueio direto, aí um bloqueio na bola. Aí, isso já criou uma situação de desequilíbrio que o jogador, ele toma a decisão que ele acha melhor ele tomar naquele momento, né? Ou ele arremessa, ou ele passa, ou ele continua driblando. Ele toma a decisão. Lá eles esperavam que eu falasse. Porque como tem muito esses deles seguirem uma ordem, então eles esperam um superior dizer para ele o que eles têm que fazer. Entendeu? Então eu falava assim, então agora você faz o bloqueio direto e pronto. Eles falavam, e daí, eu faço o quê? Passo, arremesso? Falei, não, aí você vê, porque eu não sei como que o adversário vai te defender. Então você toma a melhor decisão. Então esse tomar a decisão para eles também é uma coisa que custa. Entendeu? Então são coisas assim que a gente vai aprendendo da cultura, mas eu achei super válido, uma coisa que, como pessoa, assim, acho que me ajudou demais, eu gostei muito, espero que eu tenha uma oportunidade de poder voltar. E aquela questão do crescimento, você nunca será igual, a experiência que você teve, que você traz, e te faz quem você é hoje, eu acho que é isso, também ter o olho para ver, realmente ver todo o lado que tem bom, e também ver o lado que, nossa senhora, falta aí também. Então, como sempre, é o caminho do meio. Eu falo que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar morando na Espanha, porque eu sou brasileira, eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Então, eu uno o melhor do latino, mas, claro, sabemos, qualidade de vida, no momento que estamos, aqui onde estou, realmente, a gente sabe, é muito melhor qualidade de vida do que no Brasil. Eu tenho essa oportunidade, graças a Deus, estou aqui, sendo feliz, mas é isso, é o fato de eu ter a melhor coisa, eu sou a brasileira aqui na Espanha, vivendo. O sonho era que meu país tivesse essas condições e eu não precisasse nunca ter saído. Quem sabe um dia volto, talvez não, mas assim, é de você usar a oportunidade e saber ter olho para ver, né? Quando eu voltei do Japão, eu fiquei acho que umas 2 semanas aqui no Brasil e depois eu fui para a Espanha. Eu fiquei uns 20 dias na Espanha, onde eu fiquei em Madrid, onde eu fiquei ali acompanhando tanto o treino da seleção brasileira, seleção espanhola masculina, como também eu fui para os treinos do Real Madrid e acompanhei a Copa do Rei, que tem aí, que é uma competição forte, sim, né? E foi em Madrid. E eu fiquei ali por aquele tempo. Mesmo assim, eu estando na Europa e na Espanha, eu já vi uma diferença muito grande entre o Japão, que eu estava habituado, com a Europa. Já são outros costumes, já são outros valores, diferente mesmo, até a própria hierarquia, as possibilidades, né, que tem. Então a gente já vê um choque assim de cultura, mesmo num país tão desenvolvido como a Espanha. Então assim, é legal quando você pode ter essa oportunidade, claro, porque você fica mais fácil de você tomar suas decisões, né? Quando eu voltei, porque lá no Japão tudo você vai lá, reverencia, né? E você fica, a gente vê muito assim. Depois que eu cheguei, eu fiquei umas 2 semanas, fazia assim, assim, você tá fazendo assim por quê? Eu falei, putz, que você acostuma, né? Você vai pegar, cumprimenta a pessoa e fazer assim, a pessoa vinha te abraçar, você vai ficar meio assim, putz, pode, né? Porque lá não tem isso, né? Mas é uma coisa bacana, assim, quando você conhece bem as culturas, você pode tomar as melhores decisões. É aquela coisa de
Estamos, graças a Deus, num mundo nesse momento globalizado. Você teve a possibilidade de estar ali e é completamente diferente. Eu sou dessa. Quando eu vou viajar, eu não quero ir para os lugares, claro, tem os lugares turísticos que você quer conhecer, mas eu quero saber como se vive ali, realmente, qual é a cultura, o que faz diferente, o que tem de incrível ali, o que tem de não tão legal, mas assim, como as pessoas vivem, porque são realidades diferentes, a gente está acostumado a viver dentro da nossa caixa, e é o que eu falo, se você tem a possibilidade, quando tiver um filho, ou quando você tem um filho, de mandar para fora, você sair da sua cidade para ir para São Paulo, ter que se virar sozinho, puta, que choque de aprendizado, né? Aquela coisa que só empurra. E vir para outro país, que a gente chegou aqui, nem o espanhol eu sabia falar, eu sabia inglês, sabia francês, mas espanhol de maneira nenhuma. Então, assim, você se sente completamente fora. Que choque de aprendizado, de cultura, e aquela coisa do respeito, de você começar, tá, eu estou me inserindo nessa cultura, eu não quero que as pessoas se insiram na minha, eu vou mostrar que a minha é muito boa também, mas eu tenho respeito por tudo, o mundo tem tanta... As pessoas tentam colocar as coisas em caixas, poxa, nós somos um planeta só, põe de longe ali, você enxerga, é um planetinha só, que a gente fez as fronteiras. Graças a Deus tem muita coisa legal de ser diferente, mas é isso, a gente é um só, e é nisso que a gente tem que se basear, em valores, em princípios, e olhar o outro com o melhor olho que a gente pode olhar. Olha, chegamos em 1h15 de live, você quer falar alguma outra coisa muito especial, porque estamos no momento finalzinho? Tem alguma coisa especial que você quer deixar? Bom, eu ia perguntar como você mede os resultados, tanto nas quadras quanto nas adversidades da vida, porque, como eu disse, somos seres integrais. O que você faz dentro da quadra é quem é você, e é o que a gente está falando desde o começo, são princípios, são bases. Você falou uma coisa muito interessante, que eu gosto bastante de falar também. Às vezes um resultado, a gente acha que o resultado ele define quem você é, mas na verdade não é isso, né? Um resultado de você ganhar ou perder não define quem você é. O processo que define quem você é, né? Aquilo que você faz para você atingir um resultado é que pode fazer você ser melhor ou não. Então, muitas vezes as pessoas elas se frustram e são frustradas porque elas colocam toda a energia dela no resultado final e não no processo. Ela despreza muitas vezes as coisas boas que passaram por aquele caminho e valorizam só o resultado final. Então, muitas coisas boas aconteceram, já houveram transformações grandes, já se transformou em coisas muito boas, mas às vezes aquele resultado não era o resultado que você queria, então parece que foi tudo ruim, né? Isso não é só no esporte, isso é na vida, em relacionamento, né? Quantas vezes a gente não vê alguém, você faz, aí você faz uma coisinha que não foi da expectativa do outro, já parece que tá tudo ruim, já não serve mais para nada. Então, assim, a gente tem que aprender que e uma coisa que eu coloco muito para mim, e eu aprendi isso também sentindo, né? É que eu coloco uma meta assim, um objetivo assim. O lugar que eu passo, eu quero transformar esse lugar num lugar melhor do que quando eu estava. A pessoa que passa por mim, que eu tenho a oportunidade de trabalhar com essa pessoa, independente se ela é um atleta, se ela é um dirigente, se ela é um parceiro de comissão técnica, eu quero que essa pessoa, eu possa dar alguma coisa para que ela seja melhor. Se eu consigo fazer isso, putz, beleza. Se isso é suficiente para a gente atingir um resultado positivo, melhor ainda. Agora, com certeza eu vou ficar muito frustrado se eu sair e essa pessoa falar assim, cara, eu não aprendi nada, você não me acrescentou em nada, eu fiquei todo esse tempo com você, fiquei uma temporada com vocês que não me acrescentou em nada. Isso sim vai me fazer ficar assim, frustrado, entendeu? Porque eu acho que o objetivo não é você ganhar ou perder, é o que você faz para que você possa ganhar ou perder. Então, é aí que a gente tem que levar o trabalho, né? Focar no trabalho, não só no resultado. Então, é o foco do caminhar. Porque, por exemplo, agora, eu nunca tinha trabalhado com feminino, tinha trabalhado muito tempo, toda a minha vida só com equipes masculinas. E quando eu tive agora a oportunidade de trabalhar com o feminino, a gente começou um processo e 15 dias a gente foi jogar o Pan-Americano. E a gente ganhou o Pan-Americano, uma coisa que 28 anos o Brasil não ganhava. E a gente ganhou, foi medalha de ouro. Aí a gente jogou uma Copa América. Aí a Copa América tinha duas equipes fortíssimas
que estavam com os seus melhores jogadores, que era Canadá e Estados Unidos. E a gente jogou muito bem com elas. A gente acabou perdendo, mas a gente ficou em terceiro da América. Ou seja, dentro de uma normalidade, né, o Brasil, na atualidade, não era para estar em terceiro. O Brasil não conseguiu ir para o último Mundial. E aí o Brasil fica em terceiro, medalha de bronze. Putz, já foi atrás de Canadá e Estados Unidos, que são os grandes. E aí foi gerando uma expectativa. Aí a gente foi para o Olímpico das Américas, na Argentina. E a Argentina era um time que tinha ido para o Mundial, o Brasil não foi. A gente só perdeu para os Estados Unidos e a gente conseguiu ganhar da Argentina, nós tiramos a Argentina e a gente seguiu para o pré-olímpico mundial. No pré-olímpico mundial, a gente jogou com equipes fortíssimas, como a Austrália, a França, foi na França. Como a Austrália, a França e Porto Rico. Mas a gente acabou perdendo de Porto Rico de 2 pontos na prorrogação. E aí a gente ficou fora da Olimpíada por conta dessa derrota. Mas jogamos muito bem com a Austrália, jogamos muito bem com a França, mas é lógico, não foi suficiente para que a gente pudesse ganhar e tá ali. Então, fica, às vezes, parecendo de que tudo aquilo que a gente trilhou até ali, como a gente não conseguiu classificar, parece que não serviu para nada. E não é verdade. Eu tenho certeza que hoje a equipe está muito mais preparada para as próximas competições que vão vir. Porque a gente fez nesse caminhar um processo que as outras equipes já estavam fazendo há muito mais tempo, já estavam num ciclo olímpico de 4 anos. Entendeu? Então, assim, durante esse processo, o que a gente fez não foi suficiente para que a gente classificasse, mas já melhorou muito a equipe, já deixa a gente numa condição muito mais próxima de ter um êxito futuro. Então, acho que é isso, sabe? É a gente valorizar esse tipo de coisa. Também, né? É respeito do outro, que o outro... a gente conseguiu muito, mas o outro conseguiu por mérito deles. Foram 2 pontos que para ele falou, puta, por 2 pontos. Isso não diminui todo... Pode falar. Claro, será que foram 2 pontos numa prorrogação que vai dizer, não, você não presta. Ou então, você é uma jogadora ruim. Você não fez... Não, cara, não foi isso. Sabe, isso foi um detalhe que o outro aproveitou. Eu não gosto muito de falar de detalhe, porque a gente escuta muito isso, né, no esporte. A gente perdeu por um detalhe. Eu prefiro ganhar pelo detalhe. Porque se o detalhe ele é importante, ele deixa de ser um detalhe. Né? Então, eu falo assim, eu perdi por um detalhe. Pô, mas então, se você acha que o detalhe é importante, que fez você perder, então o detalhe não é um detalhe, é uma coisa importante. Você tem que dar valor para isso. E o esporte do alto nível é exatamente assim. Você vê 2 pontos na prorrogação separa você ir para uma Olimpíada e você não ir para a Olimpíada. Né? O quanto que um time é melhor que o outro por 2 pontos numa prorrogação, no último arremesso. Entendeu? Então, será que são tão melhores assim? É o nível de excelência. É o nível de excelência. É o nível de excelência. É o que você... E se você acha que para você atingir esse nível, você precisa tá atento a esse detalhe, então você tem que estar atento a esse detalhe. O detalhe deixa de ser uma coisa... não, isso é discurso de quem quer dar uma justificativa, né? Meu pai fala, a justificativa ela não serve para nada. A justificativa não serve para nada. Por quê? Para os amigos você não precisa dar justificativa. Os inimigos não acreditam, então não serve para nada. Então faz o que tem que fazer e pronto. Exato, e é aquela coisa mesmo, você falou de se nivelar, de desvalorizar todo o trabalho que foi feito por causa desses 2 pontos, não tanto que a gente cresceu, tanto que a gente fez. E, no final das contas, além daquele gostinho do jogo seguinte, da competição seguinte, de falar, puta, foi quase, nessa a gente quer. Então, acho que é você transformar isso e fazer uma motivação. Como eles conseguiram, por causa desses 2 pontos, esse tal desse detalhe que fizeram eles levarem e não a gente. Mas o que a gente aprendeu com tudo isso, o que a gente foi melhor e vamos na próxima tentar de novo, desde que você deu o seu melhor, independentemente do resultado, é o caminho que você tem que seguir. E eu acho que você é o maior exemplo disso hoje, ganhando todos os títulos que você tem ganhado. Pera, temos um comentário, vamos ver. Mas uma coisa, sabe que é legal? Muita gente fala, né? Quando você olha lá, coloca lá José Neto Basquete, você dá uma como é que fala lá? Stalkeada? Como é que é? Stalk, exato. Vamos stalkear. Você coloca lá, vai aparecer multicampeão. Mas, caramba, eu demorei 20 anos para ganhar o primeiro título. Ou seja, já perdi demais, já perdi muito. E depois teve uma sequência de títulos que se tornaram importantes. Mas eu perdi pra caramba, acho que perdi mais do que ganhei. Mas isso faz parte do processo, tá vendo? É aquilo que a gente estava falando. E se eu tivesse colocado o foco no resultado, eu tinha desistido, não tinha chegado ali. Porque se esperar 20 anos, quem que espera 20 anos para conseguir tudo isso aí? Ninguém tem essa paciência, essa resiliência.
Por quê? Eu via que cada vez eu estava aprendendo um pouco mais. Então eu ia para um campeonato e falava, pô, hoje eu voltei melhor. Depois eu ia para o outro e falava, hoje eu preciso ser melhor. Sabe, acho que essas coisas que fazem com que você seja motivado, né? E aí que tá, você continua porque você é disciplinado e essa disciplina te leva a estar mais motivado a conseguir aquilo que você quer tanto, que está ali na frente. É o foco no caminhar, é o hoje, é o acordar e querer fazer melhor do que ontem. E a gente tem o costume de sempre fazer essa nossa revisão da nossa vida no final do ano, na hora que vai virar o ano, e a gente faz uma vez por ano isso, e isso tem que ser diário. Então, com o esporte, a gente pode notar que realmente você tem que se forçar todos os dias, você tem que estar ali com você todos os dias, e a gente pode levar isso para o interior também, de quem somos, de quem queremos ser como ser humano, como moral, e o que a gente quer para esse novo mundo, que a gente consiga usar essa disciplina, não só dentro das quadras, mas eu tenho certeza, você dentro da sua casa, com as dificuldades de esposa e filhos e amigos e situação em que estamos, que possamos ser disciplinados no caminho do bem. E eu acho que é isso que a gente leva o sucesso. O sucesso é ter essa disciplina, essa garra, essa persistência e fazer acontecer, não deixar a bola cair. Tem momentos difíceis, existem muitos momentos difíceis, mas são eles que nos tornam mais fortes. É aquele que você olha para trás e fala, puta, se eu passei por isso, eu sou capaz do que vem para frente, bola para frente. É isso, né? A gente passa, acho que as dificuldades fazem com que a gente, elas não estão ali para impedir você de evoluir. Pelo contrário, elas estão ali para valorizar, né, o caminho. Se a gente olhar por essa forma, com essa ótica, eu acho que a gente vai até ter mais motivação para superar as dificuldades, né? Porque a gente olha assim, por exemplo, hoje, nós que estamos aqui, hoje, se a gente for imaginar quantas dificuldades a gente já não passou, e nós estamos aqui, entendeu? Nós estamos aqui, estamos vivos, a gente já matou um leão, cobra, lagarto, tudo que apareceu na nossa frente, fez com que a gente estivesse aqui hoje. Então, não vai ser agora que a gente vai desistir. Não, a gente sabe que a gente é capaz de superar dificuldades. Então, vamos ser resilientes. Isso tem que estar aflorado no nosso desejo para que a gente consiga passar por mais dessa dificuldade e ali na frente a gente está mais maduro, vamos dizer assim. Eu digo assim, que esse momento é um momento mais para a gente abastecer a nossa... Eu falo que carrega com a gente uma mochila, né? E essa mochila a gente vai colocando um monte de ferramentas que a gente vai precisar usar num momento de dificuldade, para que a gente consiga superar essa dificuldade. Então, que agora seja o momento da gente abastecer essa nossa mochila com as possibilidades e ferramentas para a gente poder lidar com essa dificuldade. Então, com mais resiliência, escutando, talvez aprendendo, né? Acho que agora seria, o Bernardo fala muito isso também, Bernardinho, ele fala assim, a gente tem que estar com o nosso Learn Mode ligado aí, né? Tá no nosso Learn Mode. A gente tá agora, é o momento da gente aprender, porque ninguém sabe ninguém viveu esse momento agora. Ninguém é uma coisa nova. Então, ele veio descarado. E o que é ótimo é que ele veio descarado. Gente, não é uma pessoa ou outra, porque a gente estava muito vivendo nessa coisa louca de loucura do dia corrido e agora é para todo mundo, é igual para todo mundo, tá todo mundo no mesmo nível de... Acho que o seu tá meio travando, não. Tá no mesmo nível... Voltou. Tá no mesmo nível de loucura que teve que ser parada e agora você tem que rever tudo. Fazer valer a pena. Esse momento ele é novo para todo mundo. Você pode ficar sentado reclamando, ou você pode olhar e falar, pô, tá bom, então eu ganhei. Tem uma frase que eu achei o máximo, que é assim, a gente sofre muito mais na nossa cabeça do que na vida real. A gente cria tantos monstros dentro da nossa cabeça do que vai acontecer, do que pode acontecer, e no dia a dia, pô, você tá aqui dentro da sua casa, você tem comida para comer, você tem uma caminha quente, muita gente não tem, então só para, agradece, foca no que você pode fazer de bem e segue em frente. Isso que você falou é o que eu uso muito, é a questão do foco, né? Onde você coloca o foco? Diante de um problema, o que você foca? Você tem duas opções. Ou você foca no problema, ou você foca na solução. Só tem essas duas opções, né? Não tem outra. Aí, a escolha é sua. A escolha é sua, você escolhe. O que você quer? Se você quiser ficar focado no problema e ficar discutindo, como a gente diz aí, né, moendo o problema, você fica ali e fica moendo. Agora, se você pensar na solução e colocar o foco ali, ok, olha para o problema e fala, ok, eu sei que você está aqui, agora eu vou arrumar um jeito de sair daqui. Vamos passar para cá. Aí você coloca o foco aqui na solução e aí você trabalha em cima disso. Aí, talvez,
você consiga resolver o problema. Não, porque com certeza absoluta, se você ficar com foco aqui, esse problema vai continuar, porque é o que você está valorizando. Exato, tem um neurocientista que eu adoro muito, que ele chama Pedro Calabres, e ele falou nessa palestra sobre a neurociência do sucesso, e ele fala exatamente isso, aonde você coloca o foco. Ele fala o talento sem esforço é potencial desperdiçado. Você tem que ter garra para você chegar lá. Paixão pelo que você faz e a perseverança são a base do sucesso. O que é sucesso? E assim, neurocientificamente, não é assim só o talento que te faz diferente, é a garra. É você ter a paixão e você ter a perseverança de que você vai chegar lá. Você ter a capacidade de você olhar, né, muito mais as possibilidades do que as limitações. Acho que isso é o grande desafio que a gente tem, né? Porque a gente não pode deixar com que as circunstâncias elas limitem a gente, né? Não posso dizer assim, você é isso. A circunstância não vai dizer quem você é. A circunstância ela pode dificultar que alguma coisa para você aconteça, mas ela não vai impedir de você fazer, né? Você tem que saber lidar com as dificuldades que a circunstância está te propondo para que você saiba lidar com isso. Então, a gente tem que olhar muito mais as possibilidades do que as limitações, né? E a circunstância, é um momento, ela vai passar. Se você ficar vivendo essa circunstância, colocando foco nesse problema que a circunstância te trouxe, você não vai sair desse momento. Então, a questão... Pode falar, desculpa. É uma questão que é sua opção. Eu estava lendo uma coisa que diz assim, 50% das coisas que acontecem são suas escolhas, outros 50% não são. Agora, se você deixa que tudo, vamos viver o acaso, vamos ver que tudo vai acontecer, você deixa de fazer o seu 50%. E aquele seu 50% fica aí por conta de não acontece. Aí você gasta 50% reclamando, né? Exatamente. Porque não foi do jeito que você queria. Claro que você está fazendo para seguir nesse caminho. Assim de não vai acontecer nada nunca. Não vai acontecer nunca. Tem uma outra palestra que eu aprendi com uma outra professora a respeito do sucesso também, que ela estudou uma pesquisa científica, agora eu não vou lembrar o nome da pessoa que fez a pesquisa, mas depois eu acho e te mando, falando sobre, fizeram um teste com pessoas que se consideram de sucesso, que conseguiram alguma coisa na vida. E a diferença está no lobo frontal. Como funciona? O lobo frontal funciona 80% mais do que uma pessoa que se considera um fracasso, se considera. Então, assim, eu consegui casa, eu consegui minha família, sucesso financeiro, alguma coisa que, bom, essa era a minha meta e eu consegui o sucesso, foi assim que foi medido. E a diferença tá... O que tem a ver o lobo frontal nisso? O lobo frontal é onde está o futuro. As pessoas que elas são fracassadas, elas ficam no passado, na memória. Então, e a memória, ela é inércia. A memória, ela tá no... Quando você vai lembrar de alguma coisa, você para e pensa. Já o futuro, você tem que estar maquinando loucamente, criando possibilidades. O seu cérebro, se você gasta 2.000 calorias por dia, só o seu cérebro gasta 1/4 dessas energias. Se você está trabalhando no momento correto, ou seja, você vai estar gastando, que beleza, você vai estar pensando, vai pensar no seu futuro e ainda vai gastar caloria, coisa boa. Então, esse é o foco que a gente tem que ter. O sucesso tá aí, no pensar no futuro já é neurocientificamente comprovado tudo que a gente tá falando. Então, é isso. E assim, é bonito a gente falar isso, mas, caramba, é tão bonito quando a gente faz. Nossa, e é uma sensação tão boa. Exato. Porque é uma coisa que... Sabe que esses dias até a gente tava arrumando as coisas aqui, aí meu filho achou lá um lugar onde eu deixo as medalhas. Porque quando eu voltei do Japão, a gente tinha deixado as coisas tudo, a gente tava num apartamento, aí quando a gente voltou, e acabou que eu não arrumei todas as coisas como estavam, né? Então elas estão todas, algumas coisas ainda estão encaixotadas. E aí a gente achou lá onde eu guardava as medalhas, os meus crachás, todas as competições. Cara, aí a gente começou a olhar assim, eu comecei a ver, falei, caramba, mano. Sabe quando você nem lembrava daquelas coisas tantas ali. Quando você começa a colocar tudo ali num lugar, você fala assim, caramba, quanta coisa já aconteceu. Porque a gente se condiciona muito a olhar as coisas que vêm para frente, né? Então eu já estou pensando como que a gente vai conseguir para classificar para a próxima Olimpíada. O que a gente tem que fazer para conseguir classificar para o próximo Mundial. Então as coisas assim, não que você não valoriza, você valoriza. E aí quando eu estou meio assim,
meio brocochô, que acho que todo mundo fica um dia, né? Aí eu vou ali, dou uma olhadinha, eu começo assim, pô, já consegui fazer essas coisas, eu não sou tão assim, né? Exato, tão incapaz, assim. Uma massageada no ego, né? Exato, é importante isso. Começamos com a massageada no ego, finalizamos com a massageada no ego. É isso, temos que saber ser inteligentes. E assim, quando a pessoa é boa, não precisa ser falada. Ela não precisa falar, as pessoas só sabem. Já tá aí escancarado pro mundo. E é o que eu digo de você. Eu ia falar, olha que beleza, você ficou com a gente nesse dia de feriado, ficou em casa, mas você foi obrigada a ficar em casa porque a gente tinha que ficar em casa. De qualquer jeito. Mas foi prazeroso, foi um papo bacana. Imagina. Espero que todo mundo tenha gostado também, espero que tenha contribuído com alguma coisa, né? Exato. Essa foi a intenção. Tem uma última pergunta que eu acho que eu posso deixar aqui. Neto, como você lida com o ego de alguns atletas que se imaginam estrelas? Como você mostra a importância dessa compreensão? Vamos finalizar com essa, aqui. Essa é uma coisa que é complicada, porque isso aí está muito relacionado com o caráter, né? E é difícil você agir no caráter da pessoa, é muito difícil. Sem dúvida nenhuma, egos e vaidade são os vilões do êxito. Para você, assim, é difícil a gente achar uma fórmula de como você consegue ter êxito, né? Tão fidedigna. Mas uma forma muito fidedigna de você não ter êxito é você valorizando os egos e vaidades. Então é uma coisa que é complicada de você agir. Eu acho que é muito através do exemplo, né? Então acho que você, talvez demonstrando que dessa forma não está sendo benéfico para um objetivo, principalmente quando você trabalha em grupo. Isso vai existir. Não tem como falar assim, não, no meu time não tem ego. Tem. Eu acho até que tem que ter mesmo. Só que você tem que ter um controle sobre isso. Né? E a pessoa que tem esse ego, ele tem que saber que até um limite, ok. É uma linha muito tênue que acho que existe entre uma autoestima e uma soberba. Exato. Porque a soberba já vai mais para o lado do ego, da vaidade, de um caráter meio que não é muito benéfico para a equipe. Mas é uma linha muito tênue, porque você tem que ter uma autoestima, você tem que se sentir capaz. Né? Então, às vezes você dá uma escorregadinha para um lado que, é a capacidade também de você falar, pô, aqui eu acho que eu passei um pouquinho, deixa eu voltar um pouco. Isso aí é questão de caráter, né? Isso é questão de valores, isso aí é uma coisa que não se negocia. Então, do mesmo jeito que eu respeito o outro também tem que respeitar aquilo que eu imagino que eu prego. E eu, como líder, é lógico que eu tenho que conduzir as ações, eu tenho que respeitar e também tenho que se fazer respeitar. Então, uma coisa que, assim, para mim, não tem negociação. Eu negocio o meu salário, eu negocio o meu tempo de contrato, eu negocio o tempo de treino, eu negocio várias coisas, mas eu não negocio valores. Valores e condições de caráter, isso são inegociáveis. Então, quando alguma coisa infringe essas, como dizem você, las linhas rojas, não? Então, se passar essas linhas, aí já não tem muito acordo, não. Entendeu? Então, eu acho que é você estipular bem isso, até aqui, ok, passou daqui, aí já está infringindo algumas... E ser justo com isso, né? Você procurar ser justo e, claro, você se dá o exemplo. Acho que é dessa forma que você consegue manter um nível de equipe saudável. Não é fácil. Isso, teoricamente, é o que tem que se fazer. É bonito, exato. Não é fácil. É o que a gente estava falando da teoria e da prática. É fácil ler no livrinho ali o que está falando. Agora pega e faz o dia a dia. Tinha um passarinho que eu vi um desenho, tipo, eu estudando a vida espiritual. Aí tá um periquitinho assim, todo bonitinho. Aí do lado eu praticando. O periquito todo torto, acabado. É bem isso. A prática é linda, não? Tudo bem. Agora pega uma pessoa sem paciência do seu lado e fala, não, vou exercitar a paciência. Você quer mandar ele para aquele lugar e acabou. E aí pronto. É isso. É o dia a dia que te faz melhor. Olha, a gente poderia ficar aqui para sempre conversando. E vamos tomar café em casa um dia, quando eu for para o Brasil. Combinado. Neto, muitíssimo obrigada. Ângela, Marcelo, Forte, muitíssimo obrigado. Mais uma live, pode falar. Um abraço para vocês. Foi muito bacana estar com vocês por esse tempo. Espero que tenham outras possibilidades da gente poder estar junto. E estou à disposição, espero ter contribuído aí e desejo para vocês muito êxito. Com certeza, muito êxito, digo mesmo. Muitíssimo obrigada. E a gente segue se falando, amigos de WhatsApp. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, Tchau, gente. Muito obrigada para todo mundo que ficou acompanhando a gente até agora. Obrigada. Tchau, tchau. tchau.